Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia, para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tu seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, está aqui do meu lado o Francisco Haroldo, né, que é economista, né, mas também é membro do, como é que é, o Fundo Solidário lá? Fundo Solidário Cristão. Né? E hoje eu estou com a mesa completa, estou muito feliz de estar com o professor, já se recuperando das sequelas do Covid. Né? Está aí a Thaís, a Camila, todo mundo aqui hoje feliz para te entrevistar, viu? Oh, bancada maravilhosa. Não, eu também acho tão bonito quando eu abro assim no vídeo, está completinho meu time. É uma beleza total isso. Mas seja bem-vindo, tá bom, meu querido? Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês, quem nos assiste também no conteúdo da Amazônia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propostas para o Brasil, mas também no livro tem uma parte muito específica para a Amazônia, onde aqui eu e a minha família já vamos comemorar me dá o livro. 28 anos de morada e de trabalho. Tá aqui o livro que ele trouxe hoje aqui, Propostas para o Brasil, como é que é? Da próxima década. Da próxima década, Isso. Tá? Bem o tipo de assunto que o professor gosta. Esse homem, né? O professor Joseni já leu já. Vai discutir bem. Mas, então, melhor que ele impossível. E a Camila que te trouxe. E a né? Camila que é... Né? Tá? E que, vamos pedir, ó, primeiro de tudo, deixa eu te pedir, muito obrigado pela tua audiência. Vamos invocar a presença de Deus, que Ele chegue sobre o teu lar e que te traga saúde, principalmente, prosperidade, para que a gente possa atravessar esses momentos difíceis de um ano que ninguém imaginou e ninguém merece. Tá bom, meus queridos? Quer dizer, se a gente está recebendo, a gente deve ter merecido, mas, pô, o que a gente fez para merecer esse ano, pô? Eu nem vou pensar muito nisso. Vou chamar a vinheta e vamos começar, tá bom? Aí depois da vinheta, Não, vamos saudar agora, por favor. Começa pelo professor. Saúde, Francisco. Olá, pessoal. Uma alegria enorme estar de volta no programa. Como o Benito disse, passamos por um momento difícil, né? Eu, pessoalmente, me recuperando aí das sequelas da Covid. Na semana passada não pude estar presente por causa disso. Quero agradecer sempre a gentileza do Benito, que abre as portas para a Universidade Federal de Rondônia estar aqui. E compartilhar a minha alegria também, Benito, de fazer parte dessa bancada bonita aí, que está trabalhando para trazer conteúdos de qualidade para o nosso município, para o nosso estado. O Francisco Haroldo é um amigo querido, alguém muito capacitado na área de economia, em outras temáticas também, e hoje o programa está enriquecido com a sua presença. Obrigado, Benito, obrigado, Haroldo. Saudações às colegas membros de bancada e ao Eudes, que cuida da qualidade do programa. Então, a Camila agora, então. Já que o Eudes está regulando a câmera, então já vamos chamar a Camila. Boa noite a todos, né? Quero desejar boas-vindas a você, Haroldo, pela sua presença aqui, até pelo o seu trabalho, que tem relevância, tem suma relevância, né, no trabalho sobre a economia do estado de Rondônia, até o terceiro livro, se eu não me engano, né? Isso. E também vai trazer algumas novidades em questão da economia do estado, né, em relação ao que o estado não desequilibrou tanto, né, no seu PIB. E isso é uma coisa positiva, né, em relação aos outros estados brasileiros. E eu só tenho a agradecer a sua presença aqui com o pessoal do Conteúdo Amazônia e levar a informação para o pessoal de Rondônia. Maravilha. Thaís. Olá a todos vocês, mais uma vez, obrigada pela audiência, por estar conosco mais um dia. Hoje gostaria de desejar aqui ao nosso doutor, nosso amigo, professor Josenier Detoni, um refuá Sheleimá, a cura completa do corpo e da alma, que nesse momento aí também superando a Covid, né? Para nós judeus, essa semana é a semana da Teshuvá, a semana do retorno, né?
né, da reflexão, que o ano de 5.781 possa ser um ano de esperança, de conhecimento, de crescimento, e que esta praga vá embora o quanto antes. Esse é o nosso desejo de coração. A vocês de casa, peço, né, não poderia deixar de pedir para vocês curtirem, compartilharem nosso Facebook, nosso Instagram, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito, vou chamar a vinheta e a gente vai começar. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vou começar, eu vou fazer as honras da casa, porque eu gosto muito do professor, né? Professor, eu vou te deixar fazer as honras da casa com ele. Ô, meu amigo querido, muito obrigado. O Haroldo, como eu estava dizendo, é uma pessoa que tem grande capacidade na questão de análise econômica, social e também, não sei se vocês sabem, é um ativista social, né? O Haroldo trabalha com solidariedade, com organizações do terceiro setor, enfim, é uma pessoa que tem um know-how, um conhecimento importante nessa área. Então, a primeira coisa, amigo Francisco Haroldo, seja muito bem-vindo, não é? Eu gostaria de saber, como acabamos de falar dessa história do Covid, né? Está todo mundo falando das implicações econômicas do Covid na vida do mundo, né? Se não me engano, há poucos dias foi feito um novo ajuste aí das previsões sobre as perdas econômicas do país. Disseram que vai perder menos do que se achava, mas ao mesmo tempo também vai crescer menos no ano que vem, enfim. Ok, isso é em nível nacional. Aqui em Rondônia, como é que você vê os impactos do Covid na economia local? Então, a economia, ela na verdade é uma ciência que junta as pontas de várias situações num determinado lugar. E como a gente já está com a globalização como um fenômeno social e econômico, né, ligando efetivamente por cultura, por comércio, 200 países no planeta, ficou mais complicado de você fazer cenários, né? Há 40, 50 anos atrás, eu me atrevo a dizer, professor, que era mais fácil. Hoje você tem um fenômeno que é uma guerra acontecendo ali, você tem um fenômeno da fome acontecendo acolá, no outro extremo do mundo, e agora a gente tem esse elemento surpresa, né? No ano de 2020, aí a gente, no planeta todo, a gente foi surpreendido com a crise de saúde pública mundial, né? A pandemia. Entre fevereiro e abril, todos nós, não existe ninguém no planeta que diga que sabia. Existiam possibilidades, mas como que ia ser, de onde ia surgir, não havia como. E ela realmente afeta economicamente, né? Todas as culturas, sejam os ricos, os países desenvolvidos, sejam os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento. Esses critérios que a ONU e que o Banco Mundial utiliza, né, inclusive no mundo acadêmico, para classificar o caminhar econômico de cada uma dessas 200 nações. São mais de 200 nações, mas eu vou usar esse número para efeito, vamos dizer assim, de fala, didática. Então, o planeta tem 200 nações. É natural, né, que elas façam relações mais e menos comercialmente falando entre elas. E também é natural que exista um ranking. Então, nós vemos hoje o poder econômico da China emergente nos últimos 25, 30 anos. Eu não sei se vocês têm esse número, eu peguei agora no começo do ano. O Banco Mundial fez um trabalho entre dezembro e janeiro dizendo que os americanos são donos de 23,75% da economia do mundo. E os chineses são donos de 21,49% da economia do mundo. Você soma essas duas potências, uma asiática de cultura milenar e uma outra nascida há 500 anos da chegada dos europeus na América, como potência econômica, você é só somar. O restante dos 50 e poucos % é de quem?
dos outros países. Então, existe, inclusive, num conteúdo semântico da nossa vivência no planeta, a possibilidade de certas pessoas dominarem outras. Então, o que a gente vê na realidade? É uma repercussão da história do ser humano, né? Várias potências econômicas nos últimos 2, 3 mil anos, nos últimos 500 anos, elas emergem, depois elas declinam. Isso é natural, isso faz parte, né, do conteúdo histórico. Em termos mundiais, a gente percebe que nós saímos nos últimos 40 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, daquela divisão entre americanos e capitalismo e um pensamento diferenciado russo naquela época. Depois de 1989, 90 para cá, muda. E isso é natural, é só acompanhar a história, pelo menos dos últimos 500 anos. Isso vai sempre ser assim. Nós vamos estar, professor, caminhando daqui a 100 anos em Marte, é verdade, e a gente vai continuar tendo essas diferenças, porque faz parte, Thaís, da natureza do ser humano. Só muita reza e muita oração para diminuir essas coisas que não são boas. Mas a gente, como ser humano, consegue insistir nessas coisas que não são tão boas. Beleza. Rondônia, dentro do contexto nacional, ela é um dos 27 estados. E aí, de novo, a gente pensa agora em regional, não internacional, certo? Rondônia, por ser corredor de grãos já há 22 anos, isso aí é muito importante que a gente tenha em mente, todos nós tenhamos em mente. Rondônia começou a produzir, começou a ter força no setor rural, no agronegócio, exatamente há 12 anos. Mas 10 anos atrás foi o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, naquela época, eu lembro, eu estava na Federação das Indústrias, naquela época, entre 97 e 99, saiu um governo que era o Raup e entrou um governo novo que era o... não, o democrata, o doutor Bianco. Nesse interregno aí, aquela região, que eu sempre falo isso nas aulas, aquela região que é composta pelo Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, eles já estavam adiantados em relação à questão rural. O agronegócio já era pujante. E nós nos transformamos num corredor, depois a gente foi aprendendo e se apropriando dessa questão da produção agropecuária, e a gente saiu do modelo de exploração mineral e vegetal, nos últimos 12, 13, 14 anos, efetivamente, para, ao longo do eixo da BR, a gente fazer essa ocupação em cima de gado de corte, gado de leite, grãos, e aí a gente retomou há 6 anos o café que estava parado, e resumo da ópera, em 2020, final desta década, e a gente fala sobre a próxima década no livro, Benito, é exatamente sobre os pilares. A economia de Rondônia é sustentada pelos grãos, especialmente a soja e o café, e nós temos o gado de corte e o gado de leite. Se você tirar essas 4 colunas, Rondônia vai para o chão. Eu não tenho medo de dizer isso. Se por alguma razão governos sem muita noção de planejamento estratégico, sem lidar efetivamente com a cultura agropecuária, que é uma realidade em Rondônia hoje, se nos próximos 3 ou 4 anos, uma hipótese, né, você sair extraindo ou diminuindo ou enfraquecendo essas 4 colunas, a gente volta a ser negativo, a ter situações de arrecadação deficitárias. Mas como a gente está, eu diria até no meio de um crescimento do setor agropecuário rural em Rondônia, e também pelo dado de sermos um corredor, isso facilita muito a exportação, especialmente de proteína animal e do leite, curiosamente do leite. Nós saímos, Paulo, em 12 anos de um PIB que era de 12 bilhões para 40 bilhões. E isso é uma coisa fenomenal na região norte, porque comparando a região norte, Rondônia já é o 2º maior exportador, só perde para o estado do Pará, que é 3,1 vezes maior em território do que Rondônia, e está perto, historicamente, dos portos, né? Nós temos vários portos ali que atendem a produção agropecuária do Pará. Então, Rondônia realmente nessa década aí, que termina agora, Rondônia despontou. Para fechar essa primeira fala, eu também quero deixar registrado para vocês que de 2010 a 2019, eu não vou falar de 2020, mas de 2010 a 2019, o crescimento do setor agropecuário ficou sempre entre 4,5% e 7,1%. É uma média muito boa. Aí um amigo meu pergunta, mas para onde é que vai tanto dinheiro?
vai para o governo que arrecada. O PIB do governo é um PIB saudável. E neste ano de pandemia, agora falando um pouquinho desses primeiros 7, 8 meses de 2020, a gente fez uma comparação de 2018, 19 e de 19 e 20, os primeiros 7 meses e meio, segundo os dados da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Finanças do Governo do Estado, nós perdemos apenas 2,5% de uma maneira geral na arrecadação e na riqueza do Estado de Rondônia. Se você compara com o Acre, com o Amazonas, com o próprio Goiás, que está aqui pertinho e é superavitário, eles tiveram perdas de 2,9%, 3,1%, até 4%. Isso reflete exatamente na característica regional. Rondônia está bem até agora, perdeu pouco, mas perdeu. Mas é preciso não fazer investimentos errados num ano de crise, de jeito nenhum. Se eu fosse conselheiro do governo de Rondônia, eu diria que parasse completamente qualquer tipo de obra. Não há necessidade num ano em que a gente precisa efetivamente olhar com carinho para a educação que está parada e olhar com muito carinho para a saúde, porque a Covid não passou. E quem sabe se ela não pode ter uma força maior no final do ano. E o governo precisa ter reservas. Lá na Assembleia, a gente presta algum tipo de serviço lá nas comissões. Desde abril, a gente tem falado, através das comissões, que é muito importante que o Rondônia feche o ano sem inventar investimentos em nenhum setor que não seja saúde e educação, mais do que nunca. Mais do que nunca. Deixa passar o ano. Já foi 8, 9 meses, deixa passar o ano. Tem anos aí que ninguém faz nada. Esse ano é um ano de muita cautela. Por quê? Porque tudo que está azul pode ficar amarelo, né? Pode ficar vermelho, no sentido de perdas. Mas assim, Rondônia continua, graças a Deus, muito bem na arrecadação. Acho que a relação com os setores comerciais, as federações, efetivamente, nos 52 municípios tem sido muito boa. E eu acho que Rondônia, ela desponta como esse player regional para a próxima década. É só não inventar muita moda, que vai dar certo. Camila. Bom, que aula. Eu não falei que era só deixar o homem falar, que ele ia embora? Sei o que falar. Bom, na verdade, eu tenho algumas perguntas. O estado de Rondônia, esse ano, ele acabou sendo um dos estados que está exportando para a China, né? É um dos maiores países que consomem carne, né, do Brasil, e agora o estado de Rondônia está exportando para a China. E essa semana a arroba do boi chegou a R$ 227, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é essa dinâmica de você estar exportando carne para fora, né? Isso é bom para a economia do estado, mas ao mesmo tempo volta para o rondoniense um valor muito alto para a gente comprar carne. Do mesmo jeito que eu posso talvez pedir um paralelo com leite, né? O governo do estado de Rondônia esse mês, ele resolveu fazer a isenção tributária do leite para poder diminuir o valor, porque chega até R$ 5,00 a caixinha de 1 litro de leite para o consumidor. E nesse período de crise de saúde pública, né, a gente vê que as pessoas estão tendo dificuldades de comprar, porque fica muito mais tempo em casa, a gente consome mais, e tem a questão das pessoas terem perdido emprego, não terem condições financeiras de poder manter uma renda básica dentro de casa com a alimentação que a gente consome todos os dias, como leite e carne, né? Então, o senhor poderia dar essa explicação assim para quem está do outro lado da telinha, assistindo, para entender como é que são os valores hoje, como é que isso funciona na prática? Muito bem, Camila, essa pergunta é fabulosa. Eu vou começar a falar do leite. Em 2008, 2009, 2010, eu estava dirigindo o Senar em Rondônia, e lá na Assembleia, aquele endereço antigo, que agora é bonitão, né? São 13 andares. Lá naquele endereço lá, a gente fez vários movimentos, né? O Senar, o Sebrae, as associações comerciais, o pessoal dos sindicatos rurais, porque o preço do leite naquele tempo era muito ruim para o produtor rural. E assim, outro dado muito importante para quem nos assiste aqui no momento da Amazônia, né? No programa, Conteúdo da Amazônia.
O produtor rural, olha só, as cadeias produtivas começam na terra e terminam no porto, na exportação, no comércio internacional. Beleza. Vários entes ganham ao longo da cadeia. Mas realmente quem menos ganha é quem mais produz, né? Isso aí não tem quem diga que não é assim. Parece que é um mantra, né? Parece que é uma coisa que tem que ser assim. Eu particularmente acho que não. Mas o produtor rural do leite, são 37 mil propriedades, são 37 mil famílias em Rondônia que se dedicam todo santo dia a produzir leite, eles começam a cadeia do leite. E há muitos atravessadores. É uma coisa que nós não conseguimos nos últimos 10, 15 anos, apesar de Rondônia ser com a coluna do leite muito forte, existe ainda muitos atravessadores. Essas pessoas, no comecinho da cadeia, já oneram o preço do leite. E nós temos uma política de compra de 4 ou 5 laticínios localizados no centro do estado de Rondônia, e quase todos eles, os donos, moram em São Paulo, que é um mercado que compra, e aí você imagina como é que é essa equação de você estar lá em São Paulo para comprar o que é produzido aqui, você sendo dono ou sócio dos laticínios. Não estou falando nada demais, eu estou falando o que é real, e já faz 20 anos que é assim. É só ir lá em Ji-Paraná e ver, tá? Em Jaru e ver. Em Cacoal e ver. E lá naquela época nós discutimos e teve uma CPI do leite. Ano retrasado era para ter de novo, no aniversário de 10 anos. Mas aconteceu alguns movimentos, não ocorreu. De dentro da Assembleia saiu, sim, no começo desse ano, a discussão sobre a questão do leite. Foi muito bom retomar, porque o leite, a água, o pão, o arroz que está aí nesse problema aí nos últimos 15, 20 dias, eles fazem parte da cesta básica, da pessoa que está na base da pirâmide, a família que está na base da pirâmide. E também está tramitando dentro da Assembleia a proposta, e a UNI faz parte disso, professor, o pessoal da área de economia tem uma equipe que faz há um tempo já, o professor Otacílio, quero até render homenagem ao Otacílio e à equipe dele, eu recebi o material dele domingo, dos últimos 8 meses, acompanhando, Benito, a questão do crescimento das despesas que as famílias têm com a cesta básica. E aí surgiu dentro da UNI, ano passado, e a gente colocou nas comissões da Assembleia, o governador de Rondônia deve apreciar isso em breve, eu acho que deveria ter até uma celeridade, porque se Rondônia está com as contas ainda no azul, e a gente precisa fechar o ano com menos perdas, eu aconselharia o Estado a dar uma olhada com carinho na proposta que saiu da Assembleia, que é nominar os produtos, Paulo Benito, da cesta básica alimentar de Rondônia. Gente, o Amapá tem, o Pará tem, o Amazonas tem, o Goiás tem, o Distrito Federal tem, o Rio de Janeiro tem, Rondônia não tem. O Acre, vizinho aqui nosso, tem uma cesta básica, por lei estadual. E o que acontece? Você reduz o ICMS, mesmo que seja durante 1 ano, 2 anos, você reduz o ICMS por lei, não entra em conflito nenhum com outros estados, e você pode ter uma cesta básica que garanta, né, a alimentação dessas famílias da base da pirâmide, que são as famílias que estão entre R$500 e R$1.200 de salário, que é a renda da família. E isso caracteriza a base da pirâmide, né? Então, se a gente tem isso como uma política de incentivo para o comércio, para ele reduzir preço e, lógico, fiscalizar, que também não adianta deixar o empresário sem aquele monitoramento de praxe, né? Porque senão reduz os custos, mas não reduz o preço. Isso aconteceu há 2 anos no Amapá. Foi uma festa danada reduzir a cesta básica lá, mas aí 6 meses depois estava do mesmo jeito. Então, não adianta fazer uma ação dessa e não fazer o monitoramento, o acompanhamento devido, né? Porque não existe ninguém inocente no mercado. A gente às vezes até tenta pensar assim, né? Academicamente, né? Filosoficamente, mas não é assim. Então tem que fazer a parte de incentivar, de diminuir, de reduzir, o Estado entrar no jogo econômico, mas ele também precisa monitorar, acompanhar, fiscalizar para que aquilo seja real. Então existe esse movimento. Respondendo bem diretamente, Camila, a economia ela é assim. Agora falando do arroz e da carne, o arroz ele vai baixar o preço, porque a Conab já está entrando no jogo. Esse é o grande serviço que um Estado eficiente, pensante, planejador precisa fazer em todo momento. A Conab tem sim estoques, a Conab pode entrar no jogo do arroz e fazer baixar. Mas tudo isso em relação também à carne e o preço da arroba que está alto, para o produtor rural é bom, para o pecuarista é bom, mas para o consumidor na ponta não é. Por quê?
Existe uma tendência no Brasil, Paulo, efetivamente agora que a gente está percebendo na questão alimentar, leite, carne, ovos, frango, proteínas, enfim, quando o dólar está alto, o cara que comercializa, ele vai se esforçar para entregar para fora do Brasil, porque ele vai ganhar em dólar. Isso é natural, todo mundo que empreende, ele quer ganhar mais no lucro, não é? Ele quer ganhar mais no salário da empresa. E aí, quando você pode fazer estoques elevados para vender e o preço dos contratos internacionais é em dólar, isso puxa o preço interno. Aí onde eu te digo, de novo tem que haver uma parte muito séria do Ministério da Economia e do governo federal e dos governadores, especialmente no Nordeste, especialmente aqui no Norte, sem falar mesmo do centro do Brasil. No Nordeste, pelas características que a gente sabe, e no Norte, para que o governo possa reduzir e baixar os preços, porque essa é a grande função de um Estado nacional, de um governo que pensa no povo, beleza? Vou chamar um rápido intervalo comercial, no próximo bloco a Thaís complementa, tá bom? Um jogo rápido é num lá, outro cá. Não fique lagado. Acelera essa internet aí. Bora. Prepare-se para ser o rei do headshot com a Brasil Digital. Velocidade de até 300 mega. Planos a partir de R$ 99,90. Brasil Digital. Você conectado. Bom, aqui a conversa não acabou, né? No intervalo foi rápido. Thaís. Nosso tempo já está em cima, mas, Haroldo, nosso começo aqui da conversa foi a respeito do seu livro, né? E eu queria que você falasse para a gente, contasse um pouquinho o que é esse livro, o que traz essas propostas, né? E o que você pensou quando escreveu. Então, esse livro ele surgiu, na verdade, há 3 anos atrás, né? Muitos debates nas federações, muitos debates nas igrejas, muitos debates desde a eleição de 2018, muitas controvérsias. E como eu lido com orçamento público, eu estudo orçamento público, a ideia do livro é muito simples. Tem algumas ideias que são minhas, né? São originais minhas, do Conselho de Economia, que eu trabalho no Conselho, sou conselheiro, da observação da Amazônia. Por isso que quase metade das propostas, que são 30 propostas no livro, elas dizem respeito à Amazônia, e muito especialmente a Rondônia, Acre e o Amazonas, onde a gente acredita, e está escrito no livro, que é preciso fazer uma aliança. Eu queria até pedir para o Paulo para a gente voltar em outro momento, porque tem um tema muito importante para o sul da Amazônia. Existe um movimento, já há 2 anos, existem propostas de investimento privado que vão mudar possivelmente nos próximos 4 anos o itinerário, que hoje é muito bom para Rondônia e Acre, do transporte e transbordo da produção. Se ele realmente mudar pelos trilhos, que é mais barato, do centro do Brasil para ir pelo Maranhão, para levar mercadorias para o resto do mundo, é possível que nós aqui soframos um grande impacto. E isso também está escrito aí e alertado nesse livro. Tá, beleza, meu querido. Professor, concluindo. Olha, é uma alegria poder conversar com o Haroldo, e ele, de fato, usa o tempo bastante bem, e a gente percebe que falta um monte de outros assuntos para discutir, né? Então, Haroldo, muito obrigado pela sua presença. Que bom, Benito, que esse tipo de convidado vem aqui para falar de coisas importantes para o povo do nosso estado. Muito obrigado, então, pela sua presença. Camila. Obrigada, professor, pela sua presença, né? Você deu uma aula aqui de economia para todos nós e reitero o que o professor falou, né? Venha mais vezes, eu acho que esse assunto é de suma relevância para o Estado, principalmente agora que você já deu o gancho para falar sobre mais um assunto, e venha mais vezes. Thaís.
Professor Haroldo, agradeço mais uma vez a sua presença. Vou ler com carinho o seu livro e estudá-lo para que no nosso próximo encontro a gente discuta sobre as propostas dele. E também, só rapidinho, falar sobre o Fundo Solidário, né, que é outra proposta que o professor já divulgou aqui no nosso programa, tem aí no YouTube para vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho social do professor Haroldo. Gratidão pela sua presença e a vocês de casa até o próximo programa. Haroldo, muito obrigado, tá bom, querido? Obrigado. Fica firme. Obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.